Olá! Para que um sistema de inteligência artificial consiga resolver um problema, a primeira coisa que tem de fazer é compreendê-lo. Mas como é que isso acontece? Bem, o segredo está em transformar o problema numa espécie de mapa. Um mapa com todas as possibilidades e depois, claro, encontrar o caminho certo do início ao fim. É isto que nós chamamos procura em espaço de estados. O grande desafio é mesmo este. Como é que pegamos num problema que para nós é intuitivo, como um puzzle, e o traduzimos para a linguagem fria e lógica de um computador? Temos de conseguir converter a nossa percepção do desafio num formato que uma máquina não só entenda, mas sobre o qual consiga agir de forma metódica. E é exatamente aqui que entra o conceito de espaço de estados. Pensem nisso. Não se trata de intuição, mas sim de navegação. Cada ponto neste mapa é uma configuração possível do puzzle. Cada linha que liga dois pontos é uma jogada válida. De repente, a solução deixa de ser um momento de gênio e passa a ser simplesmente encontrar o caminho certo neste mapa. Ora bem, antes de começar a exploração, é absolutamente crucial definir as regras do jogo. É preciso formalizar o problema, ou seja, transformar um conceito abstrato num conjunto de definições super rigorosas que um algoritmo consiga processar sem qualquer tipo de ambiguidade. E todo este processo assenta em algumas ideias muito poderosas. A primeira é que a inteligência pode ser vista como uma manipulação de símbolos. A segunda, e talvez a mais importante para o que vamos ver, apresenta uma espécie de balança. Se não sabemos qual é o caminho certo, a única opção que temos é procurar em todo o lado. Mas, se tivermos alguma pista, algum conhecimento, a necessidade de uma procura exaustiva diminui drasticamente. Esta relação é central para tudo. Para tornar estes conceitos mais concretos, vamos analisar um exemplo clássico que toda a gente conhece, o 8 Puzzle. É a ferramenta perfeita para conseguirmos visualizar como é que estas ideias abstratas funcionam na prática. O desafio é muito claro. Temos um ponto de partida, com as peças todas desarrumadas, e um destino final, com tudo perfeitamente ordenado. A tarefa do nosso agente de IA é, portanto, descobrir a sequência exata de movimentos para ir do estado inicial ao estado objetivo. E é assim que o puzzle é traduzido para a máquina. Os estados são todas as 181.440 disposições possíveis das peças. As ações são as 4 jogadas válidas que podemos fazer. O objetivo é aquela configuração final específica que queremos alcançar. E o custo unitário significa simplesmente que estamos à procura da solução mais curta. Com isto, o problema está formalizado. O mapa está pronto. Então, com o mapa definido, como é que um algoritmo o explora? Vamos ver duas estratégias fundamentais, conhecidas como procura cega. E são cegas por quê? Porque não têm nenhuma informação prévia sobre que direção é mais promissora. É literalmente como navegar um labirinto no escuro. Podemos imaginar dois tipos de exploradores. A procura em largura, primeiro é o explorador metódico. Ele verifica todas as jogadas a um passo de distância, depois todas as jogadas a 2 passos de distância e assim por diante, nível a nível. Já a procura em profundidade primeiro é o explorador mais impulsivo. Escolhe um caminho e segue-o até o fim, só recuando se encontrar um beco sem saída. Perante estas duas abordagens tão diferentes, surge a questão inevitável: qual delas é melhor? A resposta, como é tão comum em ciência da computação, é depende. Depende do que se valoriza, depende dos critérios que usamos para medir o sucesso. Para avaliar qualquer algoritmo de procura, usam-se 4 métricas essenciais. Primeiro, a completude. Ele vai garantir que encontra a solução. Segundo, a optimalidade. Ele vai encontrar a solução mais curta. E depois, as duas grandes restrições do mundo real: o tempo que demora a executar e a memória que consome no processo. Esta comparação revela um compromisso fundamental. A larga primeiro é completa e ótima, ou seja, garante encontrar a melhor solução. Mas o seu apetite por memória é exponencial, o que a torna impraticável para mapas muito grandes. A profundidade primeiro, por outro lado, é extremamente eficiente em memória. No entanto, não garante encontrar uma solução e, se a encontrar, muito raramente será a melhor. É o dilema clássico entre segurança e eficiência. E esta questão da complexidade não é um mero detalhe técnico. É a fronteira entre o que é computacionalmente possível e o que é pura fantasia, independentemente da velocidade do nosso computador. À medida que o tamanho de um problema, que chamamos N, aumenta, o tempo de execução de algoritmos, com crescimento polinomial, como linear, quadrático ou cúbico, aumenta de forma previsível. É controlável. Mas depois há um abismo. O crescimento exponencial e o factorial não aumentam, eles explodem. Estas curvas disparam para o infinito a uma velocidade vertiginosa e as consequências disso para a resolução de problemas são, bem, dramáticas.
Para percebermos o impacto real disto, vamos imaginar um problema com 1 milhão de elementos. É um número grande, claro, mas bastante comum em muitas áreas. Quanto tempo demoraria um algoritmo cúbico a processar esta quantidade de dados num computador moderno e potente? A resposta seria praticamente imediato. Apesar do número de operações ser gigantesco, está perfeitamente dentro do alcance da computação atual. Agora, a mesma pergunta para um algoritmo com complexidade factorial. O mesmo problema, o mesmo supercomputador. Qual seria o tempo de espera? A resposta não é um número, é nunca. O número de operações necessárias é tão astronomicamente vasto que excede o número de átomos no universo observável. A complexidade não define se um algoritmo é rápido ou lento, define se é possível ou impossível. E isto leva-nos de volta à ideia inicial. A procura cega, embora seja poderosa na sua simplicidade, colide violentamente com este muro da complexidade. A força bruta só nos leva até certo ponto. Para resolver problemas verdadeiramente complexos, é preciso algo mais. É preciso conhecimento. O que nos deixa com a questão final e talvez a mais importante de todas. Se estes métodos de exploração básicos falham de forma tão espetacular em problemas de grande escala, como é que a IA consegue navegar a complexidade do mundo real? A resposta está em deixar de procurar às cegas e começar a procurar com inteligência. E isso é o princípio da procura informada.